Desde que me entendo por gente, coisas estranhas sempre aconteceram ao meu redor. Mas foi na minha infância, na casa do sítio onde morávamos, que comecei a entender que o que eu via não eram apenas frutos da minha imaginação. As lembranças mais antigas que tenho envolvem algo que nunca consegui nomear até hoje. Figuras sombrias se movendo nos cantos escuros da casa, sussurros baixos que cortavam o silêncio da noite, e uma presença constante de algo que me observava, embora eu nunca conseguisse identificar exatamente o que era. A casa do sítio era grande, isolada e imersa na natureza, longe de qualquer outra moradia. Ela tinha uma estrutura antiga, com um corredor largo que conectava a sala, os quartos e o banheiro. Embora à primeira vista parecesse acolhedora, a casa tinha uma energia peculiar, especialmente à noite. O corredor, por mais simples que fosse, sempre me parecia infinito, como se ele se estendesse além do que os olhos podiam ver. O som de passos ecoando ali parecia ressoar por minutos, como se o próprio corredor tivesse uma alma. Minha mãe sempre dizia que eu tinha uma imaginação muito fértil, mas meu pai não perdia a chance de fazer piada, dizendo que eu assistia a filmes de terror demais. Nunca dei muita atenção a essas piadas até o dia em que comecei a ver coisas que não podiam ser explicadas. Certa noite, quando eu tinha cerca de 6 anos, acordei no meio da madrugada com uma necessidade urgente de ir ao banheiro. O vento lá fora fazia a casa ranger, e o som da madeira se movendo parecia amplificado no silêncio da noite. Quando empurrei a porta do meu quarto, o corredor à minha frente estava imerso em uma escuridão densa e opressiva, quase como se a noite tivesse tomado conta daquele espaço. O barulho da porta do banheiro rangendo era algo que sempre acontecia quando alguém estava dentro, e minha mãe costumava ouvir e saber que alguém estava lá. Mas naquela noite, quando saí do meu quarto, algo estava terrivelmente diferente. À distância, quase na metade do corredor, uma figura em pé me observava. O que me fez parar no meio do caminho foi o fato de que essa pessoa estava em uma postura estranha, quase torta, como se fosse incapaz de manter a coluna reta. Eu tentei não olhar com muita atenção, mas algo na forma daquela figura me fez sentir um frio intenso percorrendo minha espinha. Apesar da estranheza, pensei que fosse minha mãe. Ela sempre usava um coque alto e roupas claras, mas à medida que me aproximava, algo estava terrivelmente errado. O ar no corredor parecia mais denso, e um arrepio percorreu meu. Eu disse baixinho, com a voz tremendo: "Mãe!" Não houve resposta. A figura permaneceu imóvel por um momento, e então, com um movimento estranho, se inclinou para a frente, como se estivesse se preparando para dar um passo em minha direção. O medo me paralisou por um segundo, mas foi o suficiente para me fazer virar nos calcanhares e correr de volta para o meu quarto, sem olhar para trás. Durante semanas, não falei com ninguém sobre aquilo. Quando minha mãe me viu assustada pela manhã, tentou me convencer de que tinha sido um pesadelo, e eu, na minha ingenuidade, tentei acreditar nela, mas a sensação de que algo estava errado não me deixou. Em algumas noites, eu sentia uma energia pesada no corredor, algo que me observava. A ideia de sair do meu quarto me aterrorizava, mas ao mesmo tempo, eu sentia que precisava saber o que realmente estava acontecendo. Só que a coragem nunca vinha. Foi só quando eu completei 14 anos que minha irmã mais velha, durante uma conversa casual, confessou que também tinha visto algo. Ela descreveu uma figura parada ao lado do sofá, perto da televisão desligada. E o mais estranho, ela sabia que aquilo não era minha mãe, embora a figura estivesse usando o mesmo hobby que ela costumava usar. Ela disse que sentiu o mesmo medo paralisante que eu senti. E então, de maneira assustadora, ela me contou algo que fez meu sangue gelar. A figura, ao perceber que estava sendo observada, se virou lentamente, mas não para olhar diretamente para ela. Aquele movimento era antinatural, quase como se estivesse tentando esconder o rosto, ou como se a cabeça da figura estivesse inclinada para um ângulo impossível. Quando meus irmãos mais novos começaram a ver a mesma figura, a situação ficou ainda mais bizarra. Eles a viam espiando pela fresta da porta, observando-os enquanto dormiam. Eles a descreveram da mesma maneira, um vulto imóvel, sem emitir nenhum som, como se estivesse esperando por algo, ou apenas observando, como uma sombra viva que se alimentava do medo. A sensação era de que, não importa o quanto você tentasse olhar com mais clareza, a figura nunca ficava mais nítida. Era como se ela estivesse se distorcendo no escuro, quase flutuando, com movimentos que não faziam sentido.
como se não estivesse de todo presente naquele mundo. Era algo que não se encaixava, algo que nossa mente tentava ignorar, mas que não podia. E então, de repente, as aparições cessaram. Sem explicação, sem qualquer aviso, elas desapareceram. Nenhuma mudança significativa aconteceu na casa. Nenhum ritual foi feito para afastar aquilo. Simplesmente parou. Por um lado, isso trouxe alívio, já que o medo constante de ser observado se foi. Mas por outro lado, a dúvida se instalou. O que realmente aconteceu? O que era aquela figura que nos atormentava? Um delírio coletivo? Uma projeção de nossas mentes infantis? Ou havia algo mais naquela casa? Algo que não conseguimos compreender? Até hoje, quando a necessidade de ir ao banheiro de madrugada me desperta, hesito antes de sair. O corredor ainda parece tão vazio, tão silencioso, mas as memórias daqueles olhos invisíveis, aquela presença que nos vigiava, continuam vivas na minha mente. E eu me pergunto, será que algum dia eles voltarão? As lembranças daquele lugar não saem da minha mente. O calor intenso, a terra rachada e a sensação de que algo estava nos observando. Ainda hoje, quando fecho os olhos, consigo ouvir o eco de um uivo distante, como se estivesse me chamando de volta. Era o último semestre do meu curso de geologia, e para concluir a disciplina de mapeamento de campo, o professor Antônio nos levou a um canto isolado do sertão da Paraíba. Ele nos garantiu que a experiência seria única, mas nenhum de nós imaginava o que estava por vir. O destino era uma região do sertão quase intocada, sem estradas asfaltadas, sem sinal de celular, onde o horizonte parecia se perder na secura da caatinga. Só se via cactos e arbustos secos. O céu queimava a nossa. Fomos em uma Kombi velha, a única que estava disponível na. Cada buraco na estrada fazia a viagem ainda mais desconfortável. Quando chegamos, depois de mais de 3 horas sacolejando em estradas poeirentas, a paisagem parecia uma pintura em tons de cinza e marrom. Não havia vida aparente ali, só o som distante do vento cortando a caatinga. Montamos o acampamento perto de um riacho seco, cercado por árvores retorcidas. O cheiro de terra esturricada invadia as narinas, e o calor parecia estar impregnado em cada grão de poeira. Na minha equipe estavam eu, o Rafael, o líder improvisado pela sua experiência em campo, a Larissa, o Pedro e a Carla. Ao longe, os outros grupos estavam divididos e espalhados, mas o isolamento era total. Era como se estivéssemos em um outro mundo, onde o tempo parecia desacelerar. O professor Antônio nos disse que nossa missão seria mapear afloramentos rochosos, coletar amostras e anotar tudo para um relatório final. Mas mal sabíamos que aquele trabalho de campo nos levaria a um encontro com o inexplicável. Nos primeiros dias, o calor era sufocante. Cada passo parecia uma tortura. Quando o sol estava no auge, subíamos pequenas colinas para examinar formações rochosas. Mas o desgaste do calor fazia com que logo procurássemos qualquer sombra, por mais rara que fosse. Um dia, o Vitor, um dos colegas do grupo de outro acampamento, se afastou para urinar atrás de um arbusto de jurema. Ele voltou alguns minutos depois, visivelmente abalado. Seu olhar estava distante e seus passos apressados. Quando chegou perto de nós, falou com um tom de pânico. Eu vi algo, 2 pernas muito altas e brancas, movendo-se rápido entre as moitas. A princípio, ninguém acreditou. O Vitor estava visivelmente transtornado, e a Bia, sempre a mais cética do grupo, começou a zombar. Deve ser o calor mexendo com sua cabeça, ela disse. Mas a expressão no rosto do Vitor não era de quem brincava. Ele insistia que aquilo não era um animal, que não parecia com nada que conhecêssemos. Mas em um lugar como aquele, quem iria acreditar em algo tão absurdo? Um ser com pernas tão altas, brancas como ossos, e se movendo de forma quase humana. À medida que os dias passavam, o clima ficava cada vez mais tenso. O Vitor não parava de olhar por cima do ombro a cada barulho, a cada risada. O medo estava mais nítido em seus olhos. Durante a noite, os uivos começaram. Primeiro, foram suaves, quase como o vento, mas logo, o som se intensificou. Não eram cães do mato, como o professor sugeriu. O som era mais profundo, mais pesado, como se algo estivesse lamentando. Mas o que poderia ser aquilo? O medo começou a tomar conta de todos nós, e o sertão parecia se tornar um lugar ainda mais hostil. Na 4ª noite, depois de um dia inteiro de trabalho, todos estavam exaustos.
Quase todos foram dormir cedo, mas a Carla e eu decidimos ficar acordados para guardar a cozinha e lavar a louça. O vento quente agitava as folhas secas, criando um ruído estranho. O céu estava sem lua, e o acampamento estava iluminado apenas pela luz fraca da fogueira. Foi quando a Carla, com a voz trêmula, me chamou. Eduardo, olha aquilo! Segui o olhar dela até o riacho seco. Entre as sombras, algo se movia. No começo, pensei que fosse apenas mais um reflexo da luz da fogueira, mas logo vi. As pernas, brancas, longas, desproporcionais, pareciam se arrastar, como se o ser que as carregava fosse mais alto do que qualquer homem. O movimento era fluido, quase sobrenatural. Não havia tronco, não havia cabeça, só aquelas pernas. Elas se moviam com uma rapidez estranha, subindo por entre os arbustos, desaparecendo na escuridão. Meu corpo ficou paralisado, e a Carla, agarrando meu braço, estava visivelmente em pânico. Tentamos falar, mas nenhum som saía. Os segundos se arrastavam, até que um uivo distante, mais forte do que todos os anteriores, rompeu o silêncio. Era um som de dor, misturado com raiva, algo completamente fora do normal. Não hesitei. Arrastei a Carla para dentro das barracas e corremos até o professor Antônio. Em poucos minutos, todo mundo estava de pé, lanternas acesas. O medo estava no ar. O professor, sonolento, questionou o que estava acontecendo e nós começamos a falar, mas ele parecia cético. No entanto, sem perder tempo, decidiu que deveríamos investigar. Fomos em 6 pessoas até o riacho, a escuridão engolindo nossas lanternas. O medo era palpável. Cada passo parecia um desafio. O Rafael estava nervoso, seus olhos sempre se movendo para o mato ao redor. Chegando à margem do riacho, encontramos pegadas. Eram grandes, circulares e estavam alinhadas, como se alguém ou algo tivesse circulado por ali. Aquelas pegadas não eram de nenhum animal conhecido, e a forma delas era humana, mas muito maiores. O professor Antônio estava perplexo. Ele tentou justificar as marcas com a possibilidade de gado, mas logo descartou essa hipótese. Não havia rastros de pelo ou qualquer outro sinal de vaca ou cavalo. Tudo estava estranho demais. O silêncio da noite era interrompido apenas pelos nossos passos e pelos uivos que se aproximavam. Decidimos voltar rapidamente para o acampamento, mas naquela noite, ninguém conseguiu dormir. O uivo estava cada vez mais próximo, mais intenso. Todos nós sentíamos que algo nos observava, algo que não deveria estar ali. No dia seguinte, o professor organizou uma nova expedição. Quando chegamos ao riacho, as pegadas estavam quase apagadas, como se o vento tivesse varrido qualquer vestígio. Tentamos tirar fotos, mas nada mostrava o que realmente havia acontecido. O professor até sugeriu que a poeira e o vento haviam levado as evidências, mas no fundo, sabíamos que havia algo que não podia ser explicado. De volta à cidade, um morador nos contou sobre as lendas do sertão. Ele falou, com a voz grave, sobre um ser chamado o Gritador do Sertão. Diziam que ele aparecia nas noites mais quentes da seca, com pernas gigantescas, e que sua presença era sempre acompanhada por um grito agudo, capaz de gelar o sangue. O morador nos alertou para manter distância, mas a verdade é que todos nós sabíamos. O que vimos naquela noite não era um animal, não era algo que a razão pudesse explicar. Se algum dia eu voltar ao sertão da Paraíba, nunca mais vou arriscar andar sozinho à noite. E se eu ouvir aquele uivo novamente, vou ser o primeiro a sugerir que partimos. Existem coisas naquele lugar que a razão não pode compreender. No sertão, o silêncio é profundo, e a escuridão esconde segredos que nunca deveriam ser encontrados. Boa noite. Nunca fui de dar ouvidos para rumores, mas essa história se enraizou na minha mente como uma erva daninha que não consigo arrancar. Talvez porque, até hoje, eu ainda tente compreender o que aconteceu aqui na Serra Negra, o bairro onde cresci e onde aprendi a temer o silêncio. Tudo parecia seguir o mesmo ritmo monótono. Acordávamos com o sol tentando furar a névoa densa que cobria as casas tortas, e sentíamos o vento cortante descer pela encosta, trazendo folhas secas e um frio incomum para estas bandas. As famílias eram pobres, mas havia uma espécie de solidariedade forçada entre elas. A vizinha trazia pão velho, o velho coxo ajudava a remendar telhado, e os jovens carregavam compras para os mais fracos. Uma corrente de favores que mantinha o lugar funcionando, mesmo que cambaleante. O ponto central do bairro era o Bar do Corvo, um casebre escuro pintado de preto desbotado, com mesas de madeira lascada e um letreiro enferrujado pendurado de qualquer jeito.
Durante o dia, era um lugar movimentado, cheio de vozes altas e copos batendo uns contra os outros. Mas à noite, depois das 9, o bar virava um túmulo. As luzes internas piscavam de forma irregular, projetando sombras distorcidas nas paredes sujas, enquanto o vento uivava lá fora como um lamento constante. Foi nesse cenário que apareceu um homem conhecido apenas como Gil. Ninguém sabia ao certo seu nome verdadeiro, e ele nunca falava sobre isso. Era um homem de cerca de 30 anos, magro como um galho seco, com olhos que pareciam vidrados em algo invisível para o resto de... Ele fazia todo tipo de trabalho braçal, descarregava caixas, limpava o chão, arrumava cadeiras. Se alguém precisasse de ajuda, ele estava lá, mesmo que fosse só para empurrar um carro atolado na lama ou segurar uma lanterna tremeluzente. Havia algo estranho nele, algo que ninguém conseguia explicar direito. Alguns diziam que ele tinha uma coisa a menos, outros murmuravam que ele simplesmente não era daqui. Apesar disso, Gil era educado, aceitava pequenas moedas e migalhas de comida, e isso parecia ser suficiente para ele. Enquanto o bar do Corvo funcionava, Gil tinha um lugar onde ficar. Passava os dias varrendo o chão, organizando as mesas e espiando as crianças que passavam correndo, sempre com aquele sorriso hesitante, como se não soubesse bem como expressar emoções. Mas então, o dono do bar, um homem chamado Corvo, ninguém sabia seu sobrenome, adoeceu gravemente e foi embora sem avisar, deixando o bar abandonado. As portas foram pregadas com tábuas, as janelas lacradas, e o lugar mergulhou em um silêncio pesado. Gil, no entanto, continuou ali, sentado nos degraus da entrada, como se esperasse que o Corvo voltasse. Ele não aceitava a ajuda de ninguém. Tentaram oferecer abrigo, comida, mas ele sempre retornava ao bar, encostado na porta como um cão fiel a um túmulo vazio. As semanas se passaram e Gil começou a mudar. Ele parou de sorrir, parou de limpar as mesas e começou a acumular entulho ao redor do bar. Madeiras velhas, móveis quebrados, garrafas vazias e jornais amarelados formavam uma muralha desorganizada que bloqueava parte da calçada. Os moradores começaram a reclamar, mas ele não respondia. Foi então que surgiram os boatos. Passava da meia-noite quando algumas pessoas juraram ouvir vozes vindas do bar fechado, conversas baixas, risadas estranhas, como se alguém estivesse contando piadas macabras. Um dos vizinhos disse ter visto luzes amarelas piscando lá dentro, mesmo sabendo que a energia elétrica havia sido cortada meses antes. Não demorou para que as histórias de assombração começassem a circular. Falavam de sombras altas e esguias que rondavam o local, de figuras encapuzadas que apareciam nas janelas lacradas. Meu irmão mais novo, Jonas, tinha 10 anos na época, e eu, 15. Ele era curioso, fascinado por mistérios e lendas locais. Um dia, ao voltarmos do campinho de futebol, ele me puxou pelo braço e apontou para o lado do bar. Na penumbra, vi Gil parado, imóvel, mas ao lado dele havia algo diferente. Uma figura alta, magra, envolta em um manto escuro que parecia flutuar acima do chão. Não dava para ver o rosto, apenas uma sombra contínua, como se aquilo nem tivesse forma humana. Você viu isso? Jonas sussurrou, apertando meu braço com força. Tentei minimizar, dizendo que podia ser só uma ilusão causada pela luz fraca do poste, mas ele estava convencido. Tem algo com ele, e não é humano, ele disse, quase sem voz. Quando chegamos em casa, nossa mãe nos deu bronca por termos demorado tanto. Preferi não contar o que vimos. Os eventos estranhos continuaram. Algumas crianças juravam ter ouvido uma voz feminina cantarolando dentro do bar, e todas as vezes que tentavam se aproximar, Gil aparecia na porta, rosnando como um animal selvagem para afastá-las. O entulho ao redor do bar aumentava, e um dia, num pedaço de madeira velha, encostado na parede, surgiu uma mancha escura, como se tivesse sido queimada. A mancha tinha o formato de uma mulher coberta por um véu, com as mãos postas em oração. O burburinho foi imediato. As senhoras do bairro começaram a levar flores e velas, chamando aquilo de Nossa Senhora das Sombras, ou Santa das Chamas. Outros, mais céticos, diziam que era apenas pareidolia, mas o padre local, um homem austero chamado Padre Silas, veio pessoalmente para acabar com aquilo. Isso não é milagre, é superstição, ele gritou, arrancando as velas e pegando a madeira. Se querem rezar, vão à igreja. Rezem pelas almas perdidas deste bairro, não para uma tábua queimada. Ele entregou a madeira para Gil.
que a agarrou com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Depois disso, Gil sumiu com a peça e passou a evitar até mesmo os poucos que ainda tentavam falar com ele. A partir de então, Gil mal saía do bar. À noite, alguns vizinhos juravam ouvir vozes lá dentro, como se ele estivesse conversando com alguém. A porta principal permanecia trancada, mas ele devia ter encontrado uma maneira de entrar pelos fundos. Meu irmão e mais 2 garotos resolveram investigar. Eles acharam uma fresta na lateral do prédio e espiaram lá dentro. Quando voltaram, estavam pálidos e tremendo. Vi Gil conversando com alguma coisa, Jonas balbuciou. E havia uma luz fraca, como uma vela, mas dentro dela havia uma sombra alta, maior que ele. Pedi para ele não voltar lá, mas já era tarde. Uma noite, Jonas não voltou para casa. Meu pai me mandou buscá-lo no ginásio de futsal, mas ao chegar lá, encontrei meu irmão e mais 2 garotos escondidos atrás de latões de lixo, tremendo de medo. Eles contaram que, ao passar pelo bar, viram Gil correndo para fora, como se estivesse fugindo de algo. Então, de repente, ele parou, virou-se lentamente e voltou para dentro, como se uma força invisível o puxasse. Disseram ter visto uma figura encapuzada falando com ele, e Gil concordando com a cabeça antes de desaparecer no interior do bar. Corri com eles até em casa, mas quando chegamos à nossa rua, vimos uma cena de caos. Gritos ecoavam, cachorros latiam, e um clarão alaranjado iluminava o céu noturno. O cheiro de fumaça era insuportável. Meu coração disparou ao perceber que vinha do bar do corpo. Corri até lá, deixando Jonas para trás. Os vizinhos tentavam apagar o incêndio com baldes d'água, cobrindo o rosto com panos molhados para escapar da fumaça sufocante. O calor era insuportável e fagulhas voavam por todos os lados. Meu pai estava sentado no chão, com as mãos queimadas, recebendo socorro de alguém. Ele tentara entrar no bar, mas o fogo tomou conta rapidamente. Gil jogou gasolina lá dentro. Alguém gritou. Ele quebrou a janela e despejou o combustível. Depois, acendeu um fósforo. Tentaram salvá-lo, mas foi inútil. Lá dentro, dava para ver Gil, ajoelhado, imóvel, enquanto as chamas consumiam seu corpo. Testemunhas juraram ter visto uma figura esguia e sombria pairando atrás dele, como se assistisse à cena com indiferença. Tudo aconteceu rápido demais. Os bombeiros chegaram e impediram que o incêndio se espalhasse. Mas não houve como salvar Gil. O prédio ficou destruído. Na manhã seguinte, parte da fachada desabou, revelando apenas escombros carbonizados. Ninguém quis reconstruir o lugar. Construíram um muro provisório em volta para evitar que alguém entrasse. No fim, parece que uma parte de nós também morreu naquela noite. Não foi só Gil que se foi a tranquilidade que existia aqui, junto com uma parte da nossa inocência. Jonas evita passar perto das ruínas até hoje. Às vezes, ele diz que no vento da noite dá para ouvir um sussurro diferente. Eu não alimento essas ideias, mas admito que, quando o vento sopra forte, me dá um calafrio difícil de ignorar. Aquela placa queimada, que parecia ter a imagem de uma santa, nunca mais apareceu. Uns dizem que se partiu no incêndio, outros que Gil a segurava na hora em que se ajoelhou nas chamas. Hoje, quem passa pela Serra Negra prefere não encarar o muro que cobre o antigo Bar do Corvo. Dá tristeza e causa um certo temor lembrar o que rolou ali. Os mais velhos contam essa história como um alerta. Não deixe as pessoas à própria sorte, seja na cabeça ou na vida, porque a gente acha que conhece o bairro e que nada de grave acontece. Mas basta alguém sem amparo e um silêncio sem explicação para que surjam vozes e sombras, e ninguém sabe de onde elas vêm. Quando me perguntam por que ainda moro aqui, digo que é porque foi aqui que aprendi tudo sobre a vida, inclusive as partes mais sombrias. Apesar de tudo, a maioria continua sendo gente do bem que se apoia contra as tempestades, sejam vento ou da realidade. Mas não duvido mais de que existam coisas que a gente finge não ver. Às vezes, elas não estão em outro lugar da cidade. Elas podem estar dentro de um bar fechado, chamando alguém que não tem para onde fugir.